Olá, tudo bem? Nessa primeira aula da seção 1, vamos de fato colocar a mão na massa aqui na linguagem Python. Eu vou abordar sobre o tipo de variável numérica, inteira e flutuante e os operadores matemáticos. E no final da aula vou comentar também sobre a função type, certo? Então, para começar, não vamos trabalhar aqui no Google Colab. Eu acho mais interessante trabalhar no terminal. Para isso, vocês vão acessar o seu prompt de comando do sistema operacional. No caso aqui no Windows, você aperta a tecla da bandeirinha do Windows mais o R. Você vai abrir o arquivo executar e vai digitar CMD, e vai dar um Enter. Pronto, você carregou o seu prompt de comando. Mas ainda você não tem acesso ao Python. Como eu apresentei na aula de preparo do ambiente, você tem que digitar Python e dar Enter. Pronto, carregou o Python, aparece a versão que ele está baixando no seu computador, 3.9.4. Então, vamos lá. Para declarar uma variável aqui em Python, é assim, é muito parecido e também não com as outras linguagens. Porque, olha que interessante, se eu colocar a igual a 1 e declarar a variável, não vai gerar um erro. Quem já trabalha ou já teve contato com linguagem de programação, como Java ou linguagem C, já vai achar um pouco estranho, porque eu não precisei declarar o tipo de variável. Eu não precisei escrever int a igual a 1, assim que nós utilizamos nas linguagens de médio e baixo nível. Aqui em Python não precisa. Basta você digitar o nome da variável igual o que você quer predeterminá-la. Então, se eu declarar outra variável, como b, e colocar b igual a 2, e chamar b para aparecer aqui no terminal, vai aparecer 2. Operadores matemáticos. Vamos lá. Vamos começar com a soma. A mais b, nós temos igual a 3. Subtração, a menos b. Certo? E multiplicação, como fica? A asterisco b. E divisão, a dividido por b, que é o parênteses não invertido. Certo? Exponenciação não é circunflexo como é utilizado no Excel. Nós, para utilizar a exponenciação, utilizamos 2 asteriscos, certo? 1 elevado a 2 é igual a 1. Mas olha que interessante, eu fiz essa série de operações matemáticas, mas o valor não foi salvo nem A e nem B. Ó, eu tenho A igual a 1 e B igual a 2. E se eu somar os dois, é igual a 3. Se eu fosse pegar A e menos B e tivesse salvo o valor dessa primeira operação, seria igual a 1, porque 3 menos 2 é igual a 1, e apareceu menos 1. Então, como salvamos o resultado de uma operação matemática em uma variável? Podemos fazer assim, A é igual a A mais B, certo? Isso aqui na matemática é um absurdo, né? Mas aqui em linguagem de programação é normal. Se eu chamar A, vai salvar agora a operação de A mais B. Mas não é assim que vamos salvar valores de operações matemáticas. Existe uma refatoração para tornar o código mais legível e curto. Nós colocamos a variável que queremos salvar, digitamos o tipo de operação, vamos usar a multiplicação dessa vez, igual. E o valor que vai ser operado nessa variável, b. Então, isso quer dizer o seguinte: em A, eu vou salvar e vou fazer a multiplicação de A com B. Certo? Se eu rodar aqui e chamar, vai ter o 3 vezes 2. Ok? Outros tipos de operações matemáticas. Há uma que é muito interessante em linguagem de programação, é a operação de resto. Porque nela podemos predeterminar se aquele número é par
ou ímpar, que torna muito útil em várias soluções de problemas. E como nós vamos fazer isso? Colocamos A, símbolo de porcentagem, que é a operação de resto, e 2. O que isso significa? A está sendo dividido por 2 e eu quero saber o resto dessa divisão. Eu tenho 0. E B? Se eu fazer o resto da divisão de 2 em B, eu tenho 0 também. Por quê? Os dois valores, no caso aqui, são par. A é igual a 6 e B é igual a 2. Mas se eu voltar A igual a 1 e realizar a mesma operação, vai ser igual a 1. Então, olha que legal. Já sabemos como predeterminar um valor se é par ou é ímpar. Basta fazer a operação de resto pelo número dividido por 2. E como eu faço uma divisão sem considerar o valor inteiro mais próximo. É como não utilizássemos o decimal para a operação de uma divisão. Por exemplo, 5 dividido por 2 vai dar 2,5. Mas qual é o valor mais próximo sem eu considerar a casa decimal? Aí eu utilizo esse tipo de divisão. 5, 2 barras, que é uma divisão, mas agora eu só quero considerar valores inteiros, que é igual a 2. Certo? Vamos comentar um pouco sobre a variável flutuante e alguns problemas que ela pode aparecer. Note que todas as variáveis flutuantes dividem a casa decimal por ponto ao invés de vírgula. Porque se você colocar, por exemplo, aqui 2,5, ele vai entender isso daqui. Isso é uma variável composta. Ele é como se fosse uma lista que tem 2 itens. Como se você anotasse uma lista, você tem qual é o item 1, é o valor 2. Qual é o item, o segundo item dessa lista? É assim, esse tipo de variável composta se chama tupla. E mais para frente vamos abordar sobre as suas peculiaridades. Não existe só um tipo de variável composta. Agora, vamos pegar um problema para podermos aplicar o que foi abordado. Esse tipo de conversão de unidade, de milha para quilômetros. Nós temos, então, milhas igual a um valor. Vamos supor, melhor, ali, distância, né? Porque aqui é uma equação. Distância. Eu preciso saber o valor de distância para determinar o valor de milhas. Então, se eu escrever distância igual a 100 km, certo? Tem. E chamei distância, vai aparecer 100. Antes de continuarmos montando a nossa equação, eu quero dar ênfase a uma certa coisa. Em linguagem de programação, existem normas, boas práticas de programação. E para a declaração de variáveis, não podemos utilizar letras maiúsculas e caracteres especiais, certo? Dito isso, vamos continuar. Milhas é igual ao valor de distância. Vou copiar esse valor aqui. Vezes. Esse é o fator de conversão que eu pesquisei no Google para realizar o cálculo. Se eu rodar o programa, opa, apareceu um erro. Porque eu escrevi distância errada aqui. Foi um desvio de atenção, mas não tem problema. Vamos digitar dessa forma. E se eu chamar milhas, eu vou ter o resultado dessa equação. Certo? Então, nesta aula, abordamos como os operadores matemáticos e abordamos a variável flutuante. É muito comum
durante a resolução de problemas, nos perdemos com que tipo de variável estamos trabalhando. Então, existe uma função embutida no Python para ele informar que tipo de variável é aquela que você está trabalhando. Por exemplo, milhas. Milhas se trata do valor float. Mas vamos supor que eu não sei. Então, eu vou chamar a função type, e abre 2 parênteses. E dentro dos parênteses, você digita a variável, milhas. Entregou. Classe float. E no caso de distância, né? E eu fiz o favor de escrever, comendo um N ali, um fator de distração. É muito feio escrever distância. Tudo bem. Valor inteiro. O que importa é que nessa aula, além de você aprender a declarar variáveis, você aprendeu a trabalhar com operadores matemáticos, também salvar operações matemáticas em uma variável e também aprendeu sobre a função type, que você vai utilizar daqui para frente